As romarias são uma tradição quaresmal na ilha de São Miguel que remonta ao século XV. O culto penitente dos romários na ilha de São Miguel, nos Açores, tem a sua origem em 1522, quando, na madrugada de 22 de outubro, um grande tremor de terra abalou Vila Franca do Campo, originando a morte da maior parte dos seus habitantes, tendo ficado soterrados cerca de 2/3 da vila. Após a tragédia, os sobreviventes terão ido em romagem a uma ermida sob a evocação de Nossa Senhora, eventualmente a primeira a ser construída depois do terremoto. A romagem alargou-se depois a outras igrejas e ermidas dedicadas a Nossa Senhora, num percurso cada vez mais longo, até resultar no englobamento de todas as igrejas e ermidas onde se encontra um altar de Nossa Senhora. Inicialmente, e por vários séculos, as romagens eram compostas apenas por grupos de homens a originar uma onda de penitência, oração e verdadeira solidariedade humana.
Estas romarias na ilha de São Miguel ocorrem todos os anos durante o período das 7 semanas da Quaresma. Cada grupo de romeiros percorre a ilha de São Miguel a pé durante uma semana, visitando as igrejas e as ermidas dedicadas a Nossa Senhora, além de outros templos sobre outras evocações. Os romeiros, grupos de irmãos, atualmente preparam-se ao longo do ano para a sua peregrinação, envergando um traje próprio, um chale caído sobre os ombros, o lenço que pode ser atado ao pescoço ou usado à cabeça, um saco de pano à sovadeira que é usado às costas, onde levam o conduto para a viagem, e ainda um terço e um bordão que ajuda a caminhada. Os romeiros possuem uma estrutura interna própria, com uma hierarquia e cargo específico. O mestre, o contramestre, o procurador das almas, o lembrador das almas, 2 guias e 2 ou mais ajudantes, entre estes, um despenseiro. O mestre e o contramestre são nomeados pelo pároco da localidade, quanto aos restantes cargos, são nomeados pelo mestre. Ao longo da romaria, os detentores dos cargos mencionados ocupam um lugar tradicionalmente definido. O mestre segue na parte de trás e o contramestre na parte da frente. O procurador das almas na cauda do rancho e um pouco destacado dele, de forma a ir recolhendo os pedidos de oração feitos pela população ao rancho. Se o grupo possui lembrador das almas, o seu lugar é a meio do rancho. Os 2 guias abrem a marcha, isto é, surgem na frente e no meio deles segue o menino da cruz, uma criança encarregue do transporte de uma pequena cruz, a cruz paroquial, que acompanha a peregrinação durante todo o seu percurso. Ao anoitecer, nas freguesias em que pernoitam, cada família vai solidariamente buscar um ou mais romeiros para lhes dar hospedagem. No dia seguinte, levantam-se muito cedo, agradecem a poisada do ar da noite, reúnem-se e continuam a sua piedosa romagem. O ritual inicia-se a um sábado ou um domingo e o seu termo ocorre no domingo seguinte. Antes de partir, os romeiros, acompanhados pelos respectivos familiares, assistem à missa na igreja paroquial, no termo da qual o pároco faz a entrega da pequena cruz paroquial que o rancho levará consigo ao longo do percurso. Os familiares dos romeiros acompanham depois o rancho até os limites da freguesia ou juntam-se mais tarde a ele para participarem na primeira refeição da romaria. Uma vez terminada esta, têm lugar as despedidas. Trata-se de uma ocasião bastante marcada de um ponto de vista emocional. A participação na romaria pressupõe a consagração intensiva à oração, ou seja, paralelamente à oração junto das igrejas e ermidas, todo o percurso da romaria é feito integralmente a rezar, destacando-se como oração por excelência a Ave Maria dos Romeiros, representando também o seu verdadeiro ícone acústico. A romaria implica, de facto, um afastamento momentâneo da vida social corrente e é, sobretudo, em relação à família, que essa dimensão do ritual é mais valorizada. O termo da romaria reveste-se da mesma maneira de características importantes de reagregação dos romeiros, não apenas na freguesia, mas também, mais uma vez, na unidade doméstica. Os familiares dos romeiros aguardam o rancho à entrada da freguesia, tomam a refeição com ele, acompanham-no depois na parte final do percurso e assistem com ele à missa que põe fim à romaria.
E todos, já de pé, com o seu cajado na mão, saem da igreja cantando em altas vozes a Ave Maria. E lá vão os romeiros, agora rua fora, em busca de todas as igrejas e ermidas da ilha, onde haja uma invocação à Virgem, divididos em duas longas alas, cantando os da frente, Ave Maria, e os de trás, Santa Maria. Existe também todo um trabalho preparatório para a saída dos romeiros. Em primeiro lugar, os irmãos que queiram participar na romaria têm que comunicar a sua intenção ao mestre. Depois, há reuniões em que o grupo se prepara e onde são dadas a conhecer ou relembradas as regras que presidem à romaria e são ensaiadas as orações e cânticos próprios do ritual. Esta prática religiosa tem vindo a expandir-se. Seguindo um modelo semelhante, constituíram-se romarias nas ilhas Terceira, Graciosa e Santa Maria. Há 2 décadas, formaram-se as primeiras romarias quaresmais femininas. Estas irmãs realizam um dia de percurso e não pernoitam. Na comunidade de imigrantes aqui nos Estados Unidos e no Canadá, constituiu-se um grupo de romeiros que vai a São Miguel no período quaresmal para realizar a sua peregrinação, preparando-a no país onde residem. Aqui, em Massachusetts, todos os anos é formado um grupo de romeiros que percorre várias paróquias na região sudeste de Massachusetts com uma duração de 1 semana e outra romaria que sai à rua na Sexta-feira Santa. Ao chegarmos à igreja, é onde reina a verdade. Ao chegarmos à igreja, é onde reina a verdade. Que o Espírito Santo nos veja com olhos de piedade. Que o Espírito Santo nos veja com olhos de piedade. Pecadores, entrai e entrai para a casa de Jesus. Pecadores, entrai e entrai para a casa de Jesus. E água benta tomai, fazendo sinal da cruz. E água benta tomai, fazendo sinal da cruz. Essa água que alimenta e limpa o coração. Esta água que alimenta e limpa o coração. É a água que representa as águas do Rio Jordão. É a água que representa as águas do Rio Jordão.
com as águas do rio Jordão, fazei o sinal da cruz. As águas do rio Jordão, fazei o sinal da cruz, que Jesus batizou João e João batizou Jesus. Que Jesus batizou João e João batizou Jesus. Pecadores, ajoelhai, pondo os joelhos no chão. Pecadores, ajoelhai, pondo os joelhos no chão. E humildemente rezai o ato de contrição. E humildemente rezai o ato de contrição. Ato de contrição, meu Deus, porque sois infinitamente bom e eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de vos ter ofendido, mas com auxílio da vossa divina graça, proponho-me firmemente a mandar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Há duas romarias que se realizam na região sudeste de Massachusetts. Uma tem uma duração de uma semana, com o mestre Derek, e tem outra que sai na Sexta-feira Santa com o mestre Bruno. Quem é que principiou essa tradição aqui na região sudeste de Massachusetts? Essa romaria começou nessa igreja, na Igreja do Espírito Santo. Qual foi o ano? Eu não sei bem. 84. E foi fundada pelo irmão José Simões, corrija-me se eu estou enganado, e o irmão Antônio Medeiros. Foi eles que começaram e já estão, 84 para cá, já estão, se eu não me engano, 41 anos, yes. E, portanto, essa tradição foi criada pelo mestre Simões, se não estou em erro. Recordam-se o mestre aqui, José Soares, que arrisco a dizer que seja o mais maduro dos outros mestres, já estava aqui, lembra-se, chegou a conviver com Sim. o mestre Simões? Sim. Convivi alguns 5 a 8 anos com o mestre Simões e com o mestre Antônio Medeiros. Foi aí é que eu comecei a fazer orações de romeiro, portanto, eles, com a responsabilidade que têm e eu verem que eu era a pessoa indicada para isso, eles puseram-me a fazer orações na romaria também. Mestre Derek, a romaria que sai no dia 6 de abril vai percorrer várias paróquias. Pode-nos dizer quais são as paróquias que o seu rancho vai visitar durante essa semana? A gente para em 53 igrejas durante a nossa semana. A gente começa em São Bernardo e a Sona. E a gente corre a mais de 133 milhas a nossa romaria.
Portanto, vocês saem da Sonat e Sim. depois da Sonat, qual é a localidade que vocês visitam logo a seguir, mais ou menos, assim, para as pessoas saberem onde é que vocês vão estar? A gente começa em Sonat e a gente entra em Freetown e a gente acaba à noite em New Bedford. Quando vocês chegam a New Bedford, o que é que acontece? A gente chega a marcada com a sessão do é que a gente faz a perneta e as famílias pegam a gente para levar a gente para casa para a perneta. Ok. As famílias, as vossas famílias? As nossas, e amigos e aqueles que é conhecido por o nosso rancho, recolhe a gente para. E depois de New Bedford, qual é a outra localidade a seguir? A gente começa em New Bedford e a gente acaba em Dartmouth. Isso é no domingo. Na segunda-feira a gente começa em Dartmouth e a gente acaba em Tiverton, em Rhode Island. Que horas é mais ou menos que vocês começam a romaria? A nossa romaria a gente começa às 5 da manhã. E a acaba? Gente acaba às 6h30. E não há um intervalo? Há um intervalo para refeições? Como é que funciona? Então, a gente manda então o almoço planeado para o dia. Mas o que é que vão durante o dia é a graça a Deus que vão encontrar com a gente. Portanto, há pessoas que vão levar refeições para vocês terem um almoço? É, o almoço, sim. E no rancho do mestre Bruno, portanto, é só um dia, sai da igreja aqui do Espírito Santo? Sim, sim. Qual é o percurso e a que horas começa? A gente começa na Igreja do Espírito Santo, juntamos no salão por volta das 6 horas da manhã, onde juntam-se todos, há sempre um café, uma fatia de massa, e depois seguimos por volta das 7 horas, quando a gente já tem a polícia, a gente vem aqui, junta-se na igreja, a gente entra, o seu padre faz aqui uma benção à gente, e depois iniciamos a nossa romaria. Como a gente faz, a gente levanta a nossa Ave Maria, saímos, depois vamos daqui para São Miguel. Para o percurso, a gente vai daqui, Santo Antônio, de Santo Antônio vamos para o Santo Nome, o Holy Name, que é ali no norte, depois estamos para São Miguel e lá temos um pequeno almoço. Depois de São Miguel, saímos de São Miguel, vamos para São José, de São José para o Senhor Santo Cristo. No Santo Cristo chegamos lá por volta do meio-dia e não temos um lanche. E quase sempre lá é onde a gente talvez pode chamar o dia das famílias, porque como a gente faz numa romaria de uma semana. E lá quase sempre aparece muita, onde a gente tem de repente talvez meia hora para pararmos para o lanche, e aparecem muitas famílias que vêm ver os romeiros. De lá saímos, vamos para a Catedral de Santa Maria. Da Catedral passamos na igreja de Santa Ana, fazemos lá a nossa oração, a igreja está fechada, mas a gente faz a nossa oração. Podemos ir à cela, mas a gente não tem ido ainda. Depois saímos de lá, vamos para Bom Pastor. De Bom Pastor vamos para a Santíssima Trindade, que é no Stafford Road. E do Stafford Road vamos para a igreja. Para a igreja daqui, por volta das 7 horas da noite, para a missa. Quais são e esta pergunta talvez seja para si, quais são as diferenças e as semelhanças de uma romaria que se faz aqui nos Estados Unidos e as romarias que se fazem na ilha de São Miguel? Isto é muita diferença. Muita diferença. A maneira de ser é praticamente a mesma coisa, mas o penur da romaria é totalmente diferente. Porque uma coisa é andarmos um dia, no segundo dia já não é igual como no primeiro, mesmo andando daqui um dia na romaria, nós no outro dia quando nos levantamos já dói os pés, dói os joelhos, dói os músculos das pernas. Imagine-se lá, quando nós estamos numa romaria de 3, 4, 5 dias ou 5 dias, aquilo não tem nada que não doia. Se não doer nada a ninguém, algum problema está com essa pessoa. Ninguém pode estar numa armaria no 5º dia sem lhe doer nada. É impossível. É a diferença que tem. Porque o resto, a mentalidade,
Aquele que quer remer e quer ser remer, a mentalidade que tem nesta, tem na outra de uma semana. Como é que são compostos os romeiros aqui? Os ranchos de romeiros, como é que são compostos? Os irmãos aproximam-se dos mestres? São os mestres que escolhem os irmãos? Ou todos são bem-vindos? Como é que isso funciona? E quanto tempo leva, mais ou menos, a organizar uma romaria? Eu vou falar na da semana. Não, na de um dia. O irmão dela vai falar da semana e depois eu ajudo. A romaria de um dia é um bocadinho diferente. Só o que acontece é a gente faz quase sempre 3 ensaios ou reuniões. Aparecem alguns irmãos, podia aparecer mais. Mas pronto, a gente já sabe que todos têm horários diferentes, todos têm os trabalhos, a gente compreende isso. E o que tem acontecido nos últimos anos, isso começou na romaria da semana, que eu ia, o irmão Derek ia, e tínhamos o irmão António, que é tido o Derek, falecido. E uma coisa que a gente começou a fazer, e a gente está fazendo, mandando a fazer mais, a gente começou a fazer cânticos em inglês. Por exemplo, quando a gente entra numa igreja, a gente faz a nossa reza pedida, rezar em inglês o Pai Nosso, Ave Maria. A gente reza em português e faz os pedidos em português e a gente faz os pedidos em inglês. Porque o que vai acontecer é isso. Esse é novo, mas já não sei muito novo. Vamos falar dessa maneira. Mas o que eu vejo é isso. E foi uma coisa que eu aprendi e com o irmão António Farias, já falecido, foi, uma coisa, por exemplo, a gente tem que, não sei o que é que a gente, não, é que a gente transmite a mensagem, que a gente evangeliza, não é? Evangeliza a palavra. Nesse caso, a gente, mas amanhã, a geração portuguesa, embora a gente goste, a gente tenha raízes portuguesas, está-se acabando. Porque o que acontece, os filhos vão nascendo e já vão ficando mais americanizados. Embora eles querem, mas eles já não sabem rezar no português. O que estamos a fazer é introduzir o inglês, porque vai chegar um ponto, o português vai se acabar, e se eles continuarem, eu penso que a gente criou a semente para aquilo, e a semente, como a gente diz, a gente bota a semente, e isso eram palavras que nem sequer são minhas, eram palavras do aquele irmão António. A gente planta a semente e deixa a semente crescer. E tem acontecido. E mesmo a gente, agora, na sexta-feira, e mesmo na semana, tinha uma altura, e isso está acontecendo, eu penso que em todo o lado, em todos os ranchos, que eu tenho visto, mesmo em São Miguel, teve uma altura que talvez eram só os mais velhos, aqueles que sabiam fazer orações e coisa, e agora a gente dá uma oportunidade a todos os irmãos, mesmo é americano, fala o que tens no teu coração, reza, não tenhas vergonha, porque Jesus ouve o que está dentro de ti. Nós estamos começando a introduzir isso mais, e tem tido um sucesso, e tem sido, eu penso, um sucesso. E tem a partir de pessoas, e o que eu fiz no ano passado, que foi o meu primeiro ano como mestre, eu pedia que a gente chegávamos para as igrejas, para não ser sempre as mesmas pessoas. Portanto, vamos supor, o irmão José fazia uma oração, eu chegava para o pé de um irmão qualquer e pedia a ele: tu queres ir fazer uma oração com aquele irmão? Ele começa e tu segues com ele. E assim já vais criando aquela força, aquela vontade, o gosto, e pronto, e como a gente está falando. Mas hoje, mais amanhã, os novos, o inglês, vai fazer que vai ser o futuro das romarias. Derek, quantos romeiros já tem para o seu rancho? Estou na Jantanga 15 irmãos. Yeah. E foi o irmão Derek que foi procurar esses irmãos? Não, ou eles vieram falar consigo? Todos os irmãos que vão para o nosso rancho é fora de vontade. A gente não vai para fora a pesquisa de irmãos. Eles vão estar com a gente. Aqueles que têm aquela chamada
para oferecer mais alguma coisa na sua vida de fé. O mestre tem que impor a disciplina. Portanto, é o líder, tem que impor disciplina e rigor, até porque a Romaria é uma altura da oração, não é? É uma altura de penitência, é uma altura que os irmãos tentam ficar longe do mundo exterior para orarem e dedicarem-se àquela penitência. Nos dias de hoje é difícil impor para um mestre, impor essa disciplina. O rancho os ranchos como o da sexta-feira santa, a gente costuma levar, se eu não me engano, 300 romeiros, não é? 300 e tal. Como é que se controla 300 pessoas? A gente controla, mas sempre há aqueles que a gente, vamos pôr dessa maneira. Num rancho de uma semana, temos regras, e as regras são cumpridas a rigor. Na sexta-feira, a gente temos regras, a gente tenta impor as regras o melhor possível, mas sempre, às vezes há certas pessoas que não obedecem. O que é que acontece se não obedecem? São excluídas do rancho ou não? A gente geralmente não exclui, é isso. Estamos pronto, é sexta-feira, a gente já sabe que a gente está baseados nas nossas romarias antigas, não é? E a gente vai num rancho e a gente está todos ali, cada um sabe o seu lugar, tudo sabe o seu lugar, o que fazer e a tal coisa que vem das preparações. Na sexta-feira temos pessoas que nunca viram uma romaria, vierem porque o amigo ou familiar disse vamos. E, portanto, a gente, o que a minha a gente tenta fazer, a gente faz o melhor que pode para controlar o rancho. O meu irmão que me corrija se eu tiver dizendo alguma coisa. A gente faz o melhor que pode para controlar o rancho, porque geralmente, também como outro dia, estamos na sexta-feira e uma coisa que eu fiz é isso, é melhor que ele fique em casa fazendo mal, ou é simplesmente alguma coisa que no coração daquela pessoa para vir andar todo o dia e rezar, e rezar, fazer parte de uma romaria, alguma coisa, e é tal coisa que eu estou falando. Começou pequenino, o primeiro dia ele vai ali, o ano ele vai ali, no pão ano ele já vai mais animado, já está mais coisa. A gente experimenta controlar, às vezes o que acontece muito é, a gente diz às pessoas, alguém está com o telemóvel a te filmar, ok, mas se tu vais no rancho, a gente não quer telemóveis, tirar fotografias, coisa. A maior parte das pessoas compreende, os irmãos compreende e aceita e respeita as regras. Alguns se apanham aqui e outro ali que não respeita. E a gente, o nosso dever é chamar a atenção e de resto não há muito mais que fazer. E esta pergunta é aplicável a cada um de vocês, porque cada um teve a sua própria experiência. O que é que motivou os irmãos a participarem numa romaria? Começando aqui com o mestre Derek. Derek é nascido aqui nos Estados Unidos, portanto não foi algo que tu viste na tua infância. Por exemplo, eu recordo-me na minha infância de ver, quando estava na escola primária, de ver os romeiros a chegarem à paróquia da Nossa Senhora do Amparo. Não tiveste essa experiência, portanto estou muito curiosa em saber o que é que fez com que tu participasses numa romaria. O meu pai sempre trazia-me para a Sexta-feira Santa, a Romaria da Sexta-feira Santa. Só há 6, 7 anos, aquele dia foi sempre Romaria na nossa casa. Mas agora a Romaria da semana é uma coisa diferente, não é? Para mim, chegou um ponto na minha vida que queria... eu estava à procura de Deus. E foi na Romaria que encontraste? Que encontrar o Senhor. E depois é isso com o homem, a procura da sua, o que é a sua fé. O que é que o mestre Derek sente no princípio de uma romaria, durante e depois quando chega, acabou a romaria? Qual é a sensação, o que é que sente?
Para mim, a romaria é uma alegria, o princípio e o fim. A gente pode estar manisca nervoso naqueles primeiros dias, mas quando a gente começa a andar, é como estar andando numa bicicleta, é normal. Querer andar mais. Mas chegando ao fim, No quinto dia, tudo dói? yes. Só queria saber se o irmão era normal. Irmão José, o que é que o levou a participar numa romaria? Desde criança, lá na nossa freguesia, a gente sentia, onde a gente vivia, a gente sentia os romeiros a vir ao longe. E aquele som da Ave Maria entrava dentro de mim e eu, como criança, dizia: ainda algum dia vai ser grande. E eu tenho que ir ali, eu tenho que ir cantando daquilo que aqueles irmãos estão cantando. E já no tempo, isto é antes do tempo de escola, e no tempo de escola, quando eu fui para a escola já, a gente fazia os romeiros, no intervalo da escola, a gente fazia os romeiros cá fora. Arranjavam a criança com a cana, faziam a cruz, portanto a criança com a cruz na frente, e davam a volta de roda da escola a cantar a Ave Maria. Eu disse: algum dia ainda vai ser uma das pessoas com de remer a rezar aquilo e ser um mestre de remer. Graças a Deus, aperfeiçoei-me nisso, tenho muito amor a isto, que isto, os remeiros para mim, eu posso falhar uma missa, mas romarias, eu penso que não vai ser fácil. Irmão Bruno. Comecei mais ou menos como o irmão está aqui falando, o irmão José. Eu nasci nas ilhas, vim para aqui aos 16 anos e é a mesma coisa que o irmão José está falando. A gente, quando eu via os romeiros cantar, os romeiros passam lá nas freguesias, não é? E aquilo era uma coisa que dá um arrepio na gente. E depois eu tinha sempre aquele gosto de ver um ano na romaria. Comecei aqui na América, já depois dos 20. Eu comecei na Sexta-feira Santa. Com 18 anos, tinha uma romaria que era para ir com o irmão Mestre António Medeiros, nas ilhas. Eu tinha 18 ou 19 anos. E eu disse, eu vi mais um amigo meu, e a gente vai na romaria. E a gente resolveu ir. A gente foi para os ensaios na Igreja do Santo Cristo, e ele queria pelo menos ter 18 romeiros, e nunca chegou a 18, só parei. Só não fui. Depois, eu comecei na Sexta-feira Santa, e eu tinha sempre aquela coisa, eu vi um ano, e depois um ano eu resolvi ir ver. E eu fui 2 anos com os irmãos do Canadá, nas ilhas. E depois é uma coisa, a gente falando, é uma coisa que como o irmão diz, entra nos ossos, entra na gente. E depois, aqueles primeiros anos, só foi mais aquilo. Depois, quando eu comecei aqui, nessa romaria aqui, principalmente com o irmão Antônio, que ele era um homem de uma fé incrível. E foi uma pessoa que ensinou muita coisa. Mesmo se ele me queria ensinar, fui pegando as coisas para mim, vamos supor assim. E depois é isso, a gente vai naquela romaria, e agora é assim, se a gente não vai um ano, custa, porque aquilo é uma semana, a primeira coisa tem isso, tem vários aspectos. Aquilo é uma semana que a gente vai, a gente vive nesse, como o americano diz, o rat race, não é? Todos os dias para aqui e para ali. A gente vai naquela semana, e tiro a minha vacation do trabalho para ir naquela semana. E aquilo é uma semana que a gente não pensa em nada. A gente pode ir de vacation, mas está sempre pensando, o gato fica em casa, o cachorro, não é? E aquilo é uma semana que está tudo por conta de Deus. A gente sente uma paz, e depois não é isso, é outra coisa. Como o irmão, eu digo às vezes ao irmão Derek, que às vezes ele pensa que eu sou chato só para cantar. Mas, não, estou brincando. Mas tem uma coisa, eu acredito muito no poder da oração. E o que a gente vê, a gente vai numa semana para aí e a gente tem pessoas que não nos conhecem parte nenhuma. Tem 2 partes dessa história. E vêm ter com a gente. E depois eles dizem, eu vi vocês, eu vi uma coisa em vocês que é holy. E depois começam a desabafar.
Isso acontece quase todos os anos. Ou tem um irmão que tem câncer, ou está doente, e depois eles pedem para a gente rezar por eles. E para o ano que acontece, a gente torna a ver aquela pessoa. Está à espera da gente. A gente, quando aconteceu o Covid-19, a gente cancelou. As pessoas, o irmão está aqui que me diga, estavam todas a dizer, e vocês não vão vir, porque a gente vai para como é que se diz, Attleboro, Norton, Taunton, tem pessoas que estão lá à espera e eles já estão naquela coisa, eles querem oferecer o lanche à gente, nessas igrejas e isso. E aqueles irmãos estão à espera da gente. Tem acontecido várias coisas que a gente vê, eu penso, o Romeiro a rezar, quando vem de cá dentro a gente faz milagres. E já quando eu comecei nas ilhas com os antigos diziam-me isso, contavam-me histórias, outros irmãos que eu fui do Canadá e daqui e dali, eles contavam-me histórias que se passou com eles aqui e ali, e uma pessoa via e só... Mas depois a gente vai vendo e vai acreditando. Realmente... É o poder da fé. É o poder da fé, é o poder de Deus, talvez trabalhando através da gente. Só é uma coisa difícil de explicar, porque tem vários aspectos e toca na gente e depois chega a essa altura, é como uma formiga, né, irmãos? A gente fica sempre com aquela coisa, remédio, depois vai ver, fala com aquele irmão, fala com outro irmão. Começa como formiga, acaba num formigueiro. Se pegas logo a cantar. Como é que vocês gostariam de ver as romarias daqui a alguns anos, ou daqui a muitos anos? Eu penso que gostaria de ver como a gente está vendo agora. Participação. Participação, vontade. Tenho um filho meu, tenho 2 filhos, tenho um que não vai na romaria, tenho meu filho mais velho que vai, quase todos os anos vai connosco, e ele também demora a isto também. Gostaria de ver daqui a 20 anos, da mesma maneira que está vendo agora, e eu creio porque o irmão Derek e o irmão Bruno, da maneira que eles estão procedendo, eu não sei inglês, eu não sei rezar Ave Maria em inglês, mas não sei mesmo. Quando alguém está rezando a Ave Maria em inglês, eu estou rezando em português, porque eu não sei. Da maneira que eles estão a fazer, para pôr a rezar em inglês, é a chamada principal. É a chamada principal para as gerações participarem nisto. Estão esperançosos que isso aconteça? Yes. E vai acontecer. Isso acontecer, a respeito do irmão está dizendo, essa conversa que o irmão disse agora, eu não sei rezar e vai ficar calado. O irmão Álvaro era mais ou menos da sua idade, ou não sabia rezar. E ele agora olha um irmão que vai connosco na romaria. E quando começou, temos alguns cânticos em inglês e tem a Ave Maria e o Pai Nosso. E a gente faz sempre isso, o terço da noite, o terço do dia, qualquer terço. Porque temos alguns irmãos da semana também que são americanos, só falam em americano. Eles já aprenderam a Ave Maria e o Pai Nosso em português e a gente já aprendeu em inglês, todos, porque eu também não sabia. Não. E o que tem acontecido, como é que eu digo, vai acontecer porque é a questão de introduzir. E agora a gente vai ajudando uns aos outros, não é? Os portugueses vão ajudando os americanos, os ingleses, e os ingleses vão ajudando os portugueses. E vai chegar a algum ponto. Muito obrigada. E agora eu pedi a vocês para ter uma oração daqui da Igreja do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus vos salve, Maria, filha de Deus Pai. Deus vos salve, Maria, Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Maria, Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Maria, Templo Sacrário da Santíssima Trindade. Amém. Que os anjos dos céus vos levam, o Espírito Santo e a Senhora, a Mãe Nossa, por toda a eternidade. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos salvos pela sagrada vida, paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos
salve, ó majestade, dai-me hoje uma ideia boa para vos levar de vontade. A bandeira, cedro e coroa, imagem da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu vos levo neste dia, ó pomba que voastes com tanta sabedoria. Dos céus à terra baixastes e no avo encarnastes da Virgem Santa Maria. Dai-me bom desembaraço, iluminai a minha memória por um pequeno espaço, para vos falar da vossa história, quando baixastes da glória a 25 de março. A história não é falsa para quem que os olhos lê, quando certas folhas passa, ali claramente vê que Maria concebeu por vossa divina graça. Que mistério grandioso este da encarnação, Espírito glorioso. Assim nos diz a religião em toda ocasião, que de Maria és esposo. Ó brilhante sol que passa, o vidro sem o romper e sem que nenhum mal lhe faça. Ninguém mais pode desdizer que mais podereis fazer por vossa divina graça. Ó divino Rei da gente, entrastes na Virgem Bela, Espírito onipotente, e permanecestes nela e a deixastes donzela, como era antecedente. Só mesmo vós, ó majestade, tivestes a dignidade de entrar numa criatura e deixá-la assim tão pura, com a mesma virgindade. Mandou o eterno primeiro, o Espírito Santo opera, da Virgem nasceu o Cordeiro. Apareceu a luz na terra, e em três pessoas se encerra, num só Deus verdadeiro. Amém. Seja para sempre levada nos céus e na terra a sagrada vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para sempre levada a concebir a nossa Mãe Maria Santíssima. E agora, com humildade, seguimos em Maria. E agora, com humildade, seguimos em Maria. Pelas ruas desta cidade, a cantar Ave Maria. Pelas ruas desta cidade, a cantar Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e Jesus, Santa Maria, Mãe
e agora e na hora da nossa morte.